Boa noite, pessoal. Iniciando a segunda parte da aula, a gente está falando aí de magnetismo, né? A gente vai entrar agora na parte de campo magnético. Então, bora lá. Seguinte, ó, para a gente entender o campo ali, eu vou colocar um conceito aqui antes, um pedacinho do conceito, que vai ser o seguinte, olha só, ó, eu vou explicar a bússola. E a conclusão dela vai vir já já, mas enfim, ó, o que é uma bússola? Uma bússola é um pedaço de metal imantizado, então ele tem ali seu polo norte, ele tem ali seu polo sul. Agora, olha só, ó, imagina o seguinte, eu tenho aqui então a minha bússola, ó. Aí a minha bússola, então, ela tem os seus dois polos. Vou fazer do jeito comum, tá? Então, o vermelhozinho é um polo norte e o azulzinho é um polo sul. Sem querer, mas querendo. Olha só, ó. Eu vou colocar aqui ímãs próximo, tá? Pedaço de ímã. Na verdade, vai ter a continuação deles aqui, mas só um pedacinho, só para o desenho não ficar muito rebuscado também. Olha só, ó, eu vou colocar que aqui eu tenho um polo sul de um ímã e aqui eu tenho um polo norte de um ímã, certo? Beleza. Agora, olha o que está acontecendo, ó. Essa bússola, você está vendo que ela está se orientando de alguma forma? Sim ou não? Sim, ela está se orientando de alguma forma. E como que é a orientação dela? Ó? Ah, você pode explicar bem simples. Ah, o sul é atraído pelo norte, assim como o sul é atraído pelo norte. Então, aqui ela está em equilíbrio, né? Ela está estável nessa posição. Se você vier girar a bússola, ela vai começar a voltar e ficar estável nessa posição que está aqui. Beleza. Mas, para ela ficar nessa posição, olha como o curso ele é progressivo, né? Olha como o curso ele é uma sequência. A bússola, esse material que está imantado, ele está sentindo uma força para ele ficar nessa orientação. Mas para sentir alguma força, tem que ter algum agente causador dessa força. Né? Porque uma força pode ser a contato, uma força pode ser a distância. Se fosse contato, teria alguém mexendo nela, né? Não é o caso. Então, tem alguma coisa fazendo essa força. Quando essa força ela é a distância, a gente fala que existe um campo, né? E olha a orientação dela. Você está vendo que ela está ficando na horizontal em um sentido, né? Com o norte apontando para a direita. Então, pronto. Eu vou definir aqui agora. Ó. Então, existe uma região de influência aqui, que é uma região onde corpos magnetizados sentem essa força. Então, eu vou chamar de campo do tipo magnético. Né? Então, ó, existem as linhas. Já vou vir aqui desenhar, tá? Mas vamos definir ele primeiro. Então, a gente precisa de um conceito para explicar essas situações. A gente precisa do campo magnético. Ó, livros de ensino médio chamam de B, tá? Livros de ensino superior chamam de H, ou ITA também chama de H. Enfim, chama do que você quiser. Vou chamar de B, que é o normal aí. Bzinho. Então, o que é o campo magnético? É uma região de influência do magnetismo. Beleza, agora aqui algumas situações, ó. A gente já estudou dois campos, né? A gente sabe o que é campo gravitacional, a gente sabe o que é campo elétrico. Lembra que a gravidade você sente, mas você não vê. O campo elétrico, se tiver carga, né, você vai ver ela se orientando ali. Você vai ver a força do jeito que ela se orienta, mas você não vê esse campo. O campo magnético é a mesma coisa. Você não vai enxergar ele. Mas pode ser que exista algumas cargas aceleradas em uma região de campo magnético emitindo radiação. Não é o campo magnético, então são as cargas emitindo radiação. Geralmente essa radiação, e eu não sei se você percebeu que eu fiz todas elas, ó, na mesma corzinha. Tá vendo que quando eu fui falar de campo magnético eu fiz, cadê? Sobe, sobe, sobe,
Sobe. Verdinho, 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 verdinho. Porque existe um fenômeno muito legal, um fenômeno muito bonito, que tem a ver com o campo magnético, que na verdade são cargas que estão tentando entrar na Terra, e o campo da Terra está protegendo a gente. Na verdade, lá é um escudo. Falou assim, ó, não vem, não vem, não vem. O campo protege a gente e manda essas cargas de volta. Aí a gente enxerga essa radiação. Né? Já a gente comenta o nome, mas vai pensando aí. Então, região de influência do magnetismo. Beleza, aí assim, ó, aqui eu poderia ficar uns 4 dias passando um campo magnético de várias coisas. Então, ímã de quadradinho, ímã em barra, ímã em U, ímã em círculo, ímã em não sei o que, ímã não sei aonde, enfim, né? A gente vai colocar os casos mais comuns, os casos mais normais, né? Sem viajar muito na maionese. Então, enfim, ó, campo magnético, vamos colocar assim, gerado por ímã em barra. Beleza. Agora, olha só que interessante, ó. A gente tem um ímãzinho em barra, né? Onde dentro dele já existe uma orientação, né? Porque essa é a condição para ser ímã. Então, ó, dentro dele a gente tem uma orientação, a gente tem os spins alinhados, a gente tem o polo sul e a gente tem o polo norte. Só que se eu vier e ficar colocando, vou colocar bússolas aqui, né? Então, ela vai começar a indicar para esse cara, vai indicar para esse cara. Então, a gente tem linhas aqui em volta. A gente ficar fazendo a experiência, a gente vai ficar vendo que essas linhas são quase que circulares, né? São curvinhas ali em volta desse corpo. Então, eu vou desenhar já o pronto daí, beleza? Então, ó, existe uma linha que faz isso daqui. Existe uma linha que vai mais. Existe uma linha que vai mais. Enfim, vou desenhar algumas só, senão vai ficar o dia inteiro desenhando linhas aqui também, né? Só que o importante, o legal, você tá vendo que elas são continuações das orientações ali dentro do ímã? Então, olha só, e aqui que vem, né, a parte legal, ó. Dentro dele, você tá vendo que a orientação vai do sul pro norte? Só que ela continua por fora. E esse fora vai da onde? Do norte em direção ao sul. Do norte em direção ao sul. Então, olha só, algumas consequências, algumas conclusões já. Primeira, que já foi falado hoje. As linhas de campo magnético são o quê? Fechadas. Por que elas são fechadas? Aí aqui que vem a consequência, né? Aqui que vem a condição, ó. As linhas são fechadas porque não existe monopólio. Monopólio existe bastante, mas monopólio não. Monopólio magnético. Não existe monopólio magnético. Beleza? Então, no caso do campo elétrico, as linhas são abertas. Por quê? Porque existe carga positiva e negativa isoladas. Né? Agora, polo norte, polo sul sozinho, aí não faz sentido. Beleza? O que mais? Essas linhas aqui, você pode chamar de linha de campo magnético normal, é um nome bastante usado, mas pode ser chamado de linha de indução. Cada uma delas, tá? Linha de indução magnética. São linhas imaginárias, beleza? Você não enxerga essas linhas, mas você pode colocar ali pedacinhos de ferro, você pode ficar colocando bússolas, ficar desenhando em cada um dos pontos para você chegar nessas linhas, mas você não vai enxergar essas linhas, beleza? O que mais? A gente tem o campo em cada um dos pontos, né? Isso aqui são as linhas, mas e o campo em cada ponto? Então, vamos lá. Se eu quisesse desenhar nesse ponto que está aqui, se eu quisesse desenhar nesse ponto que está aqui, nesse ponto que está aqui. Então, lembra do campo elétrico? Mesma coisa. Ó, as linhas são tangentes, né? Os vetores são tangentes a cada uma dessas linhas. Então, isso aqui seria um vetor B, isso aqui seria um vetor B, isso aqui seria um vetor B. É assim, é Ctrl+C, Ctrl+V do campo elétrico. Por quê? O que eu tinha escrito lá? O B com a setinha em cima igual, aí abre chaves, né? Ele é
tanto maior quanto mais as linhas estiverem próximas. Aí escreveu A proporcional à densidade de linhas. Ele é tangente e ele tem o mesmo sentido. Então vamos colocar. O B, ele é igual a módulo proporcional à densidade, né? Lembra que densidade e quantidade é a mesma coisa. Proporcional à densidade de linhas de campo magnético, né? De indução magnética. A direção dele, a gente fala que é tangente às linhas, né? Tangente às linhas. Deixa eu subir que minha cara tá bem na frente. E o sentido é o mesmo das linhas. Pronto, essa aí é a definição do campo magnético. Beleza? Então, importante as frasezinhas, né? As linhas são fechadas. As linhas são fechadas. Isso implica aí a não existência de um monopolo magnético. E essa aqui é a definiçãozinha dele, né? Então, falando aí módulo, direção e sentido aí de cada uma delas. Fechou? Tá aí a definição do Bzinho. Aí depois a gente vai ver, o B é gerado por uma corrente, né? Se ela tiver em um fio retilíneo, se ela tiver numa bobina, se ela tiver no solenoide. No caso do ímã em barra, a gente não calcula em pontos, porque daí tem uma densidade ali é um pouco mais chatinho de calcular. Já usa um cálculo diferencial, aí a gente não faz aqui no médio, tá? Aqui você pode perguntar se é mais forte, se é mais fraco, dependendo de onde ele colocar o pontinho, beleza? Só que agora eu vou voltar aqui em cima, olha só, ó, ali na bússola, né? Você tá vendo então que externamente ao ímã, fora dele, não é dentro, fora dele, as linhas têm orientação do norte para o sul. Eu não sei porquê, mas assim, 100% das aulas que eu dei de magnetismo, os alunos, sem eu falar, eles já associam norte com positivo e sul com negativo, sem falar nada. Não sei porquê, mas já acontece. E funciona assim mesmo, tá? Então, ó, fora do ímã daí, beleza? Fora vai do norte para o sul, igualzinho ia do mais para o menos, tá? Fora do ímã é do norte para o sul, mas dentro dele é do sul para o norte. Então, se vier perguntas do tipo assim, o campo magnético vai do norte para o sul, você responde aonde? Se é dentro ou se é fora. Você não marca nada, beleza? Porque pode ser do norte para o sul, pode ser do sul para o norte, dependendo se é dentro ou se é fora do ímã. Beleza, agora olha só, ó, voltando aqui nesse desenho, né? O que está acontecendo? Então, a gente tem aqui um vetorzinho, né? A gente vai ter um vetor, na verdade, mas a gente tem a orientação da bússola. Beleza. O que a gente acabou de falar? Existe um campo? Existe um campo. Externamente ao ímã, vai da onde até onde? Vai do norte para o sul. Vai do norte para o sul. Vai do norte para o sul. Beleza. Eu quero que você faça a conclusão sozinho. Isso aqui é as linhas de B, né? Como que essa bússola está ficando orientada? Em que direção que ela está se orientando? Ela se orienta na direção do campo magnético, certo? Sim, isso é um ponto. Só que o sentido dela, como que é o sentido dela? O sentido é o norte aponta exatamente o sentido do campo magnético, tá vendo? O norte aponta para a direita porque o B está para a direita. Se eu tivesse uma região de campo assim, dessa forma, e eu colocasse uma bússola, como que a bússola vai ficar? Ela se orienta na direção do campo magnético. Ele corrigiu para um paralelograma. Você também é difícil às vezes, hein, programinha? Tá. E aí, como que vai ficar, né? O norte vai indicar o sentido desse vetor e o sul aqui, ó, o sentido oposto. Pronto. Então, como que você faz, né? Você vai achar o vetorzinho B, aí essa linha aqui, ó, da bússola é exatamente a direção do B. E o sentido é o norte, indicando o sentido do B. Só que, aí que vem, a maioria dos alunos erram isso. Porque, olha só, ó. Imagine que eu pegue uma bússola agora, que nem estava no nosso exemplo, né?
A bússola ela vai ficar orientada de alguma forma. Por quê? Porque ela está numa região que tem um campo magnético, que é o caso da Terra. Né? Então, vamos supor que de início, ó, a nossa bússola esteja assim. Então, aqui está o polo norte e aqui está o polo sul dela. Se a minha bússola está dessa forma, é porque eu sei que existe um campo magnético, certo? Como que é a direção dele? A direção dele é exatamente essa daqui, ó, que é a direção da bússola. E o sentido é para onde o norte está apontando. Então, olha só, esse aqui é o meu vetor B. Como esse aqui é quando não tinha nenhum ímã perto, então esse aqui é o da Terra. Eu vou chamar isso aqui de BT. Beleza. Aí o exercício conta uma historinha, fala assim, ó, eu peguei uma bússola, né, ela estava orientada de uma certa forma, aí eu coloquei ela perto de um ímã, né, de um ímã que tem ali um campo uniforme e tal, aí o campo desse ímã, até fazer de outra cor, ó, tava assim, eu coloquei aqui, ó, nessa região aqui, sem conta, sem nada, ele pergunta como que a bússola vai ficar nessa região. E aí, o que você faria? A pergunta, na verdade, a ser feita é como que é o campo naquela região? Por quê? Porque não é só o para a direita. O para a direita é o ímã, mas ela continua na Terra, concorda? Então, você não vai descartar um, né? Continua existindo. Então, olha só, a bússola agora vai sentir ao mesmo tempo o campo da Terra, que é vertical para cima, foi chamado de BT, e também o campo do ímã, vou chamar aqui, ó, B ímã, pronto. Aí fica melhor. E também vai sentir o B ímã. Aí assim, ó, pode ser que o B do ímã seja muito maior que o B da Terra, mas pode ser que ele seja bem menor. Então daí você vai levar uma escalinha em consideração, tá? Porque olha só, vou até fazer já. Se o B do ímã for bem pequenininho, como que vai ficar? Só presta atenção, depois eu coloco um intermediário ali, tá? Se for bem pequenininho, olha só, ele fica mais perto do campo da Terra. Só que pode ser que aconteça que o B do ímã seja muito maior que o B da Terra. Olha só agora. Como que vai ficar o meu ímã? Como vai ficar a minha bússola, né? Ela vai ficar mais perto do campo do ímã, do B do ímã. Esse é o B resultante. Então tá vendo que depende da intensidade dos dois, né? Eu vou colocar que é meio que parecido, né? O módulo da Terra e o módulo do ímã. Só que daí você vai ter que ver, ele vai ter que te dar alguma dica, ó. Considera que o da Terra é muito maior, considera que o do ímã é muito maior, enfim. Mas vai ficar pouco curvado ou muito curvado. Mas vamos colocar um intermediário aqui, só pra gente entender o conceito. Aí. Então vou colocar assim, ó. Aí fica legal. Então, ó, que nem a gente fazia, né? Tá vendo que tem dois vetores e são dois vetores que começam na mesma origem? Fiz duas vezes, mas vou relembrar o nome, né? A regrinha se chama regra do paralelogramo. Aí você faz lá paralela um no final do outro, paralela outro no final do um e você desenha o seu vetor resultante. Pronto, esse aqui é o seu BR, ó. Beleza, e se o seu vetor resultante aponta nessa direção, nesse sentido, se eu vier com minha bússola, como que a bússola vai ficar aqui? De novo. Vou arrumar agora. Aí. Então, minha bússola vai ficar na direção do campo resultante, sendo que o norte aponta no sentido, né? E o sul no sentido contrário, sul no sentido oposto. Então, o que você vai escrever sobre a bússola? O que a bússola faz? Ela indica o campo magnético. Mas qual? O do ímã, o da Terra ou os dois? Os dois, né? Então, ela indica o campo resultante, tá? Eu fiz toda essa conversa, tudo isso daqui, porque já foi alternativa. Na verdade, foi assertiva de prova, uma 16 da vida, que falava que a bússola indica sempre o campo magnético da Terra. E estava errado. Por quê? Porque ela indica o campo magnético total, o campo magnético resultante. Beleza? Toma cuidado aí de novo com pegadinhas chatas, mas fazer o quê, né? Então, ó, a bússola, ela faz o quê? Ela indica
a direção e sentido do campo magnético resultante, do BR. Lembra da nossa conversa que você não coloca a setinha em cima do R, tá? O B é vetor, o R não, o R é de resultante, beleza? Então, é só a grandeza física que você coloca, é que nem aqui, né, ó, é BT, o B é o vetor em cima do B, o T não, aqui também, mesma coisa. Fechou? Então, se tiver mais de um ímã, aí você faz a soma deles, aí você chega aí na conclusão, você chega aí no resultante. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Só que tá, aí agora a gente chega no ponto crucial, a gente chega no ponto chave da aula. Eu quero que você olhe bem para isso, você faça as conclusões e você tire e fale, ó, agora eu entendi por que tem que mudar os nomes. Vai, olha, esse desenho aqui resume bem as coisas. Olha a bússola. A bússola se orienta quando tem um campo magnético? Sim. O norte da bússola aponta para onde? Para o sul do ímã, porque existe uma força de atração quando tem polos opostos. Sim ou não? Sim. O sul da bússola aponta para onde? Para o norte da onde tem ímã, no norte magnético. Tá vendo? Esse aqui é o caso normal. Isso aqui é física do negócio, né? Então, ó, seria dessa forma. Então, ó, o norte aponta para o sul e o sul aponta para o norte. Agora bugou sua cabeça. Falou assim, meu Deus, pera lá. Então, se eu estiver seguindo a direção norte, se eu estiver indo para o sentido norte, eu não estou indo para o norte, eu estou indo para o sul. Meu Deus, pera. Então, tá bugando. Por que tá bugando? Porque a gente está acostumado para facilitar a vida do peão. Só imagina você no meio do mar, no meio do nada, né? Aí o norte está apontando para frente. O que é mais fácil de eu falar para você? Vê se você concorda. Vou até colocar aqui a câmera para você ver eu de pertinho. Então imagina, a bússola aponta o norte para frente. Então não é mais fácil para mim falar se eu for para frente eu vou para norte? Ah, o norte aponta para minha direita, né? Vai ser para a esquerda de vocês, mas assim, para esse canto aqui, ó. Então o norte está aqui. Se eu for para cá, então eu vou para norte. Não é mais fácil, não é mais cotidiano daí? Então é só por isso, é para facilitar a vida do peão no meio do mar, para facilitar a vida de todo mundo, que existe essa troca. Só por isso. Por quê? Que nem a gente acabou de falar. O norte aponta para o sul e o sul aponta para o norte. Por quê? Porque isso é o princípio básico do básico de atração e repulsão. Só que para facilitar a vida do peão, você está indo para o norte, mas na verdade você está indo para o sul, aí vai gerar uma confusão. Não, então você está indo para o norte, você vai para o norte. Você está indo para o sul, você vai para o sul. Só por conta disso, somente, aí a gente vai ter essa diferenciação. Ok? Então vamos lá.